Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, a fim de trazer informações a respeito dessa ocorrência de mais uma blitz no município de Nova Friburgo. Afirmativo, Marconi. Mais uma blitz, são várias que estão acontecendo em diferentes pontos da cidade, pontos esses novos, né, que não eram comuns. Houve uma mudança aí nessa situação onde as blitz são realizadas e hoje acontece aqui na Praça de Conselheiro, né, na Praça Lafayette Bravo, centro do distrito. Raul Matsuyama, essa é uma força-tarefa. É a Detran, a Altran e a Polícia Militar. Raul Matsuyama, é uma blitz envolvendo carro e motos. Afirmativo, carro e motos. O telespectador então acompanha essa blitz, que é uma força-tarefa, como já disse, envolvendo o estado do Rio de Janeiro através da Polícia Militar e do Detran, Departamento de Trânsito, e também a Altran, no caso representando o município de Nova Friburgo. Essa blitz tem como objetivo principalmente a questão do IPVA, para ver quem está com a documentação em dia. Quem não tiver, o veículo é rebocado e infelizmente a pessoa sai a pé, Raul Matsuyama. Realmente, esses veículos, tanto moto como carros de passeio, são levados, né, para um pátio e lá ficam guardados, né, à espera que seus proprietários, né, resolvam a situação dos documentos dos mesmos, né. Já disse isso na Nova TV, que a Constituição diz que ninguém perderá os seus bens ou a sua liberdade sem um devido processo legal. Como já disse, não há um processo, ou seja, a pessoa sofre a fiscalização da blitz, o veículo é apreendido e a pessoa é tolhida do seu bem nesse momento. Essa visão do devido processo legal, ninguém perderá o seu bem sem o devido processo legal, é uma norma constitucional. E criaram uma lei autorizando a realização da blitz e a apreensão do veículo, ou seja, uma lei criada por deputados, por senadores. Esse ano vem eleição para presidente, para deputado, para senador, então a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque há uma necessidade que se mude essa legislação, porque eu entendo que o indivíduo, que seu veículo não esteja em dia, ou seja, problema é econômico, ele deve ser advertido e conduzir o seu veículo até a sua residência. Se for pego em uma reincidência, aí sim apreende o veículo, ou então dá um prazo a ele de 15 dias, por exemplo, dele pagar, adimplir o IPVA. Se não pagar, é expedido um mandado de busca e apreensão do veículo, no caso da residência, seja onde que for. Agora, esse efeito surpresa, só sob o aspecto econômico, eu entendo que isso já não encaixa mais em relação à nossa Constituição cidadã. Mas a lei existe, os funcionários não podem fazer nada, tem que cumprir a lei. O que a gente precisa é levantar uma bandeira para que essa lei seja alterada, que ela beneficie mais os cidadãos. Imagina o seguinte, você está indo para o seu trabalho e de repente você perde o seu veículo, você fica a pé e esse veículo vai para o depósito, você paga a diária, quando você vê, você perde o seu veículo. Então, eu entendo que a lei tem que ser mudada. Agora, se o veículo tiver uma origem, uma suspeita criminosa, ou então, visivelmente, o veículo não tem condições de trafegar, aí sim se justifica a apreensão. Isso é uma visão jurídica, estou falando como advogado, como a visão que eu tenho em relação ao que se deve se mudar, um avanço da legislação no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao respeito do bem de uma pessoa, Raul Matsuyama. Realmente, Marconi, é necessário, né, fazer uma revisão em relação a essa lei, já que estamos, né, percebendo que o nosso município acaba sendo mais penalizado, né? As pessoas que trabalham em situações bastante duras e difíceis conseguem um bem, adquirem um bem e passam por um momento de dificuldade, atrasam um pagamento e aí vem esse momento de dificuldade crescer como uma bola de neve, porque pagam-se as multas, corre-se o risco de perder o veículo, você perde o dia de trabalho, ou então você vai para o trabalho decepcionado por ter perdido o seu veículo e acaba, né, colocando em risco a sua integridade dentro do trabalho, porque está nervoso e preocupado devido à situação de ter perdido a sua moto, o seu carro, de ter sido recolhido, né, para o depósito, e aí pode criar uma série de fatores negativos dentro da empresa, que pode até culminar com uma demissão, né, Marconi? E
também aquela situação de você voltar para sua casa e a sua esposa, enfim, a sua mãe, seu familiar, perceber que você está triste e que o seu problema aumentou, né? Então realmente devemos mudar essa situação aí. As nossas autoridades podem e devem buscar um caminho melhor para se modificar essa situação. Isso só muda no Congresso, seja com deputado, com senadores, a fim de que possa adequar dentro da razoabilidade. Tanto o Detran quanto a Polícia Militar, a Altran, estão fazendo o que a lei manda. Infelizmente a regra do jogo é essa. Mas isso não significa que a gente não possa alterar essa regra do jogo no Congresso Nacional. Lá é a casa do povo, é lá que a gente tem que discutir, levantar as bandeiras, a fim de que a coisa seja tratada com razoabilidade. Por outro lado, essa blitz tem um seu lado eficaz, principalmente em relação, Raul Matsuyama, a veículos clonados, roubados, que são utilizados como instrumento do crime. Nós tivemos, por exemplo, 2 crimes envolvendo o veículo moto, utilizado com o veículo moto, em que algozes praticaram homicídio usando a moto como meio de fuga. Então, essas blitz, por esse lado, elas são eficazes, porque no efeito surpresa pega o criminoso. Realmente, Marconi, uma outra situação também é que alguns moradores pedem, né, às nossas entidades aí, essas nossas instituições, tanto a Altran como a Polícia Militar, a questão de quando fizerem essas blitz, dentro do possível, é claro, evitarem colocar as viaturas próximas aos pontos de ônibus, né, porque isso gera um grande transtorno para as pessoas que estão embarcando nos ônibus ou para as pessoas que estão voltando para casa, porque o ônibus fica sem um ponto para estacionar e aí se cria também um grande congestionamento, né. Isso foi o que alguns moradores, né, colocaram e pediram que a Nova TV passasse às nossas instituições, que são instituições importantes, são profissionais importantes que prezam pela segurança e integridade do município como um todo. E fica aí o pedido da população através da Nova TV, né? Fica a sugestão aí para as autoridades, a fim de que possa preservar, principalmente a questão do ponto de ônibus e que possa causar o mínimo possível de transtorno em relação ao trânsito, ou seja, porque a blitz altera totalmente a fruição do trânsito. Embora, já disse, é muito válido pelo efeito surpresa em relação a veículos utilizados como instrumento do crime. Numa dessa, você pega o criminoso e coloca em segurança a nossa sociedade. Raul Matsuyama, peço que coloque o Beto na escuta, esse grande funcionário, agente da Altran, um homem que é exemplo em termos de conhecimento, em termos de atuação frente ao trânsito em nossa cidade. Você vê que passa governo, o Beto continua, porque ele está acima de bandeiras políticas. Ele é realmente uma pessoa eficiente, conhece o trânsito como ninguém e com certeza presta um serviço de excelência para a sociedade friburguense. Com certeza, afirmativo, Marconi. Isso aqui é uma ação do Detran Rio de Janeiro, Polícia Militar, junto à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, fiscalizar as motocicletas, porque o número de acidentes está aumentando muito envolvendo motociclista, principalmente nessa região da Conselheiro, Roberto Silveira. Então, as pessoas vêm denunciando, várias pessoas andando aqui sem habilitação, sem respeitar as leis de trânsito. Então, junto com o Detran Rio, com a Polícia Militar e a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, está fazendo essa operação de fiscalização e também para a prevenção de acidentes de trânsito. Ele pode estar conduzindo sem a habilitação adequada para o veículo, sem os equipamentos de porte obrigatório, veículo em mais condições para circulação. A gente entende que qualquer fiscalização, né, ela que reprimir a motocicleta, como está a Polícia Militar, todo mundo aqui, ela com certeza ela traz segurança para a comunidade. O telefone é 2526-9262. Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Acompanhe ao vivo a Nova TV pelo nosso portal Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.